Meus amores, vamos agora continuar o nosso conteúdo, pegar o nosso livro e agora a gente vai tratar um pouco sobre o mercantilismo. Deixa eu pegar ele aqui, né? Peguem um livro de vocês, tá bom? Nosso livrozinho básico. E aí a gente vai tratar sobre o mercantilismo. Meus amores, o mercantilismo, ele praticamente surge para idealizar, né, o conceito de moeda, de mercado. No momento em que ele surge, ainda na Baixa Idade Média, já próximo da Idade Moderna, ele surge com aquelas principais características, né, de troca de mercadorias, e também já tinha as moedas, tá, gente? Só que essas moedas, elas não tinham um sistema monetário, elas eram no peso, né? Lembra que na Baixa Idade Média a gente tem muita ideia de pagamento no peso, então valia tantas moedas, só que se pesava essas moedas, porque dependendo do país, uma moeda era mais pesada do que a outra, e criam-se esse mercado. Então, o mercado, quando fala de mercantilismo, são transações comerciais, mercado, tá, gente? Então, os mercados passam a ser abertos e a se interconectar através das chamadas expansões marítimas, porque nessa época todo o transporte, as mercadorias eram levadas através, né, dos transportes marítimos. E esse transporte, ele ocorria entre três continentes, a Ásia e a África, né, praticamente proporcionando aí as interligações do comércio com a América. Então, esses comércios tidos como comércio intercontinentais, essas transações, elas vão proporcionar com que produtos de um determinado continente cheguem ao outro continente, tá bom? E aí a gente tem essas relações. Isso ocorreu muito mais, gente, na Europa, tá? Quando a gente fala de mercantilismo, muito mais na Europa, porque a Europa foi uma grande detentora dessas riquezas e dessas riquezas da América, porque a Europa praticamente colonizou a América, não descobriu, tá, gente? É diferente, colonizou a América. Então, grande parte das riquezas encontradas na América eram levadas automaticamente para o continente aí, europeu. E aí a gente vai ter também, né, as transações da Ásia, da África, trazendo esses recursos para a América ou da América indo também para esses outros continentes, mas acima de tudo, né, sendo levadas as riquezas da América para a Europa. Quando a gente fala de mercantilismo, esse mercantilismo do livro de vocês, né, esse mercantilismo real, a gente vê que a Europa, ela fazia essas transações comerciais e ela era a principal beneficiada nessas transações, porque ela detinha as colônias na América, então todos os países da América praticamente enviavam mercadorias, né, ou suas riquezas para a Europa, que automaticamente proporcionava essa interligação entre esses três continentes. Aí a gente tem os princípios e as práticas, né, que a gente vai colocar até como principais características do mercantilismo. Gente, o que é o metalismo, né? Vamos avaliar aí. Crença segundo a qual, quanto mais ouro e prata uma nação possuísse, mais rica ela seria. Com base nessa crença, procurava-se acumular metais preciosos no país. Gente, o metalismo era a ideia de que todos os países eles teriam que ter o seu tesouro. Tesouro Nacional hoje, gente, quando vocês virem na televisão alguma coisa sobre Tesouro Nacional do Brasil ou de qualquer outro país, é diferente, tá? São reservas em dinheiro que a gente tem. Aqui, quando a gente fala de metalismo, era um tesouro, o tesouro aí das nações. Só que esse tesouro era baseado em ouro e prata. Então, quanto maior a quantidade de ouro e prata que o país tinha, maior seria a ideia de riqueza dele. Então, a riqueza do país era avaliada em ouro e prata, tá bom? Então, o metalismo era isso que eu acabei de explicar, mas tendo ouro e prata guardados, certo? Então, quanto mais as nações conseguissem guardar ouro e prata, maior seria a ideia de riqueza dessa nação, certo? Nós temos aí a chamada balança comercial favorável. Meus amores, essa balança comercial favorável, ela surge para mostrar que uma nação, ela só consegue sobreviver dentro dessa estrutura do mercantilismo, que já é um capitalismo, quando ela consegue exportar mais do que importar.
Quando eu faço esse movimento da mão, exportar, exportar, pessoal, é fazer com que o seu produto, o produto que a gente produz aqui, saia, vá para outro país, ou seja, vendido para outro país. Isso faz com que a nossa balança comercial seja maior, mas para ela ser maior, ou positiva, ou favorável, né, é necessário que essa balança comercial favorável, para a gente ter ela favorável, é necessário que a gente exporte mais e diminua aí os níveis de importação. O que é importação? Comprar produtos estrangeiros. Então, quando um país exporta mais, vende mais produtos nacionais para fora do que compra produtos importados ou estrangeiros, a balança comercial tende a ficar positiva. E ela ficando positiva ajuda na economia do país, certo? Quando é, professora, que essa balança comercial ela é negativa, quando as importações são maiores do que as exportações. Ela vai ser favorável quando o país vende mais produtos para outros países do que compra desses países, certo? E aí vem uma palavrinha, tá? Aí no slide você tem assim o mercantilismo, aí eu tenho a ideia do colonialismo e do protecionismo alfandegário. Esse protecionismo alfandegário é a mesma coisa desse protecionismo que está no livro de vocês, tá? O que é o protecionismo alfandegário? É quando uma nação tenta ao máximo, através dos seus órgãos reguladores ou dos seus líderes, né, diminuir os índices de importação, proteger o seu mercado. Como é que eu posso proteger o meu mercado, né? Fazendo com que os produtos importados tenham uma carga tributária ou um imposto muito maior do que os nacionais, para com que a população local, nacional, compre produtos estrangeiros por serem mais caros por conta do imposto. Eu vou dar um exemplo de marca, né? Que fica mais fácil para vocês entenderem. Um exemplo aqui, tá? Uma marca bastante conhecida. Nós temos a Nike, vamos aí dar um exemplo. Né? Bastante conhecida pelos brasileiros, porque os brasileiros consomem muito essa marca. Eu não, tá? Não tenho nada da Nike, não. Então, assim, a Nike, ela não é brasileira, certo? Se você comprar algum produto da Nike, verdadeiro, original, você vai perceber que esses produtos são caríssimos. Se for, por exemplo, um tênis, vamos supor, né? Eu não sei quanto é que tá, que eu não me ligo muito na questão de tênis, né? Mas vamos supor que um tênis da Nike seja 500, 600 reais ou 700 reais. Por que ele custa esse valor? É porque o valor real dele é esse valor? Não, é porque ele é um produto importado, mesmo às vezes sendo feito no Brasil, mas ele entra como produto importado, porque realmente a marca não é nossa. E aí a tributação ou os impostos sobre esse produto é muito alto. E quando essa tributação é muito alta, o produto fica caro. Mas não significa dizer que por conta do valor que é alto, né, o produto é melhor do que um produto nacional que é mais barato. O produto nacional é mais barato porque os impostos são mais baixos para fazer com que a população compre produtos nacionais. Então, isso é o protecionismo. São as agências reguladoras, né, principalmente o Ministério da Economia, aí, que tenta regular o mercado dessa forma. Isso é proteger a economia local, é proteger a economia, por exemplo, do país, quando a gente fala de Brasil. Então, esse modelo do mercantilismo, eu tento proteger o meu país aumentando os impostos sobre um produto internacional. Então, você, brasileiro, vamos supor que é o que a gente está vendo aqui, o Brasil, né? Você compra um produto importado caríssimo, e você compra um produto importado caríssimo por conta do imposto. E isso entra por conta da proteção das barreiras alfandegárias, para evitar com que o nosso mercado tenha sempre resultados negativos. Porque quando a balança comercial ela é negativa, significa dizer, gente, que a gente está comprando mais produtos de fora do que produtos nacionais. E isso não é bom para a economia de um país. Para uma economia de um país, o normal seria ajustar, né? E fazer com que essa balança comercial fosse sempre positiva, diminuindo os índices de importações.
tendo que ficar dessa forma. A balança comercial acima, positiva, e os índices de importações abaixo. Só que o brasileiro, ele é muito americanizado, né? A gente tem uma doutrina muito forte. Então, o brasileiro gosta muito de produtos importados. Não sei se isso vai continuar, até quando vai continuar. É uma questão mesmo de cultura, né? Isso vem desde o processo em que os Estados Unidos vai estipular a doutrina Monroe, que aí é um assunto que vocês vão ver mais à frente. Deu para entender o que é protecionismo, né? E aí, gente, vale lembrar que quando a gente fala de tesouro nacional, é o índice de receitas que um país tem, e reservas cambiais, dinheiro que o país tem guardado. Nessa época, esse tesouro aí nacional era o metalismo. A riqueza de um país era avaliada pela quantidade de metais preciosos que ele tinha guardado. Tanto é que quando a família real vem para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas, né? Quando eles chegam no Brasil no século XIX, em 1808, eles trazem dentro dos navios, né? Somente o navio onde estava realmente só a família real, eles trazem todas as riquezas que eles tinham lá dentro do Tesouro Nacional. E as riquezas eram avaliadas em quê, gente? Ouro e prata, tá bom? E aí a gente tem a ideia, né, desse exclusivo colonial. O que é esse colonialismo, né, gente? Essa ideia do colonialismo, as colônias só poderiam comercializar com a metrópole. O que é a metrópole? Quem é essa metrópole? É o colonizador. No Brasil, lembrem do chamado Pacto Colonial, onde simplesmente, dentro do nosso território, tudo que o Brasil possuía tinha que automaticamente ir para Portugal. E quando a família real chega no Brasil, esse pacto continua, porque o Brasil vai poder comercializar ainda com Portugal, abrindo também o comércio para as nações amigas, mas privilegiando a Inglaterra em detrimento das outras nações. Então, isso é muito forte, tá, gente? Porque o pacto colonial, durante esse período colonial, o Brasil, por exemplo, estou dando exemplo do Brasil, mas outras nações foram colonizadas, então só podia comercializar com o país colonizador, com o colonizador. Isso era um absurdo, né? Então, grande parte das nossas riquezas foram praticamente usurpadas por Portugal. O Brasil não podia comercializar com ninguém. Essa quebra de paradigmas, de barreiras comerciais, só vai começar a ser quebradas quando a família real vai chegar no Brasil, que vai abrir os portos, e aí o Brasil vai poder comercializar com outros países. Mas até essa abertura foi errada, tá? Porque privilegiou a Inglaterra nos impostos. Todo produto que vinha da Inglaterra entrava no Brasil mais barato, enquanto que os produtos vindo de outros países entravam mais caro. Deu para entender até aí, né? O colonialismo deu para entender, né? O pacto colonial que eu já falei. Do mais, né? Esse mercantilismo, gente, tem uma outra característica que o livro de vocês não traz, né? Que é a intervenção estatal na economia. Esse mercantilismo, que é um dos modelos mais avançados desse momento aqui da história do capitalismo, ele previa, né, a intervenção estatal na economia. O que é a intervenção estatal na economia? Um Estado, para crescer, é necessário que a iniciativa pública o desenvolva. Aqui é como se um país, para se desenvolver, tenha que ter muito setores públicos. Se for de saneamento básico, empresas públicas de saneamento básico, se for de saúde, dar um aumento ao sistema único de saúde, aumento de quantidade de hospitais, de leitos, e assim vai. Então, intervenção estatal na economia era uma das características do mercantilismo aí, desse momento da história. Hoje, gente, quando a gente fala de economia, eu tenho até medo de vocês talvez não estarem entendendo, mas não é tão difícil, tá? Quando a gente fala de economia agora do século XXI, esse modelo aí do capitalismo, ele já não é tão eficiente para o nosso capitalismo mundial. Hoje, os países que mais se desenvolvem são países que pregam um conceito na economia liberal. O que é uma economia liberal, tá, gente? É uma economia onde o Estado não tem tanta força na economia. O Estado é mínimo. O que é o Estado mínimo? O poder público é menor. E há um incentivo muito grande à iniciativa privada em determinados serviços serem privatizados, gerando aí a ideia do liberalismo
onde a iniciativa privada, ela praticamente detém grande parte do antigo setor público para tornar esse setor público mais acelerado, mais produtivo. Intervencionismo estatal é quem na economia prega, né, um modelo intervencionista, que é considerado na economia um modelo praticamente fadado ao fracasso, tendo em vista que o Estado ele tem perdido o poder financeiro de investir. Eu vou dar um exemplo. Teresina, tá, onde nós estamos, nós tínhamos uma empresa de abastecimento da água chamada de Agespisa, tá bom? Se o papai e a mamãe estiver do lado, ajuda seu filho também, tá? Então, essa empresa chamava-se Agespisa, que era Águas e Esgotos S.A. Essa empresa pertence ao governo do estado do Piauí, do qual prestava serviço a alguns municípios, inclusive a capital. A capital pagava, através das contas que nós pagávamos, tinha um percentual lá, que era retirado, então a prefeitura transferia, a prefeitura de Teresina transferia esse valor para as contas da Agespisa. E aí o que acontecia? O que era para ser feito com esse valor, né? Era para ocorrer a modernização do sistema, a aceleração do plano gestor de saneamento básico para tornar a água dos esgotos tratada, para evitar também com que os esgotos da Zona Leste fossem direto para dentro do rio Poti. Tem uma série de coisas que tem que ser feitas, né? Esgoto em pleno século XXI gera doenças, sempre gerou, e é um absurdo. Em pleno século XXI a gente ter pessoas que ainda morram com doenças causadas por falta de saneamento básico, por falta de um banheiro. Então, assim, essa empresa, ela tinha que fazer todo esse processo de modernização. Só que o Estado não tinha dinheiro para modernizar essa empresa, para fazer com que esse saneamento básico, principalmente na capital, fosse acelerado. Então, por conta disso, tá? A Prefeitura de Teresina rompeu o contrato com a Agespisa, e aí teve os pais de vocês podem até explicar para vocês, porque teve muitas manifestações, porque os funcionários da Agespisa não queriam que a empresa fosse, que ela deixasse de prestar o serviço dentro de Teresina, os sindicatos deles lá diziam que era um absurdo o que estava acontecendo, que a Agespisa sempre prestou bons serviços em Teresina, mas a Prefeitura de Teresina colocou o pé, né, na época, o prefeito que está aí, o Firmino, e aí ele disse que realmente queria que o nosso serviço da capital tivesse uma ampliação de modernização do setor, que tivesse, né, uma aceleração dos investimentos do saneamento básico, porque era inadmissível Teresina ainda jogar, gente, uma capital jogar esgoto dentro do Rio Poti. E aí a empresa, né, não tinha condições de estar fazendo o que a prefeitura queria, tendo em vista que quem mais pagava água era o pessoal da capital. No interior, poucas pessoas se pagavam água, porque tem muita pessoa no interior, em outros municípios, que tem poços. Então, sem ter esse capital para modernizar a estrutura e proporcionar o que a Prefeitura de Teresina queria, né, o contrato foi rompido. E aí a Prefeitura lançou, né, a parceria público-privada, chamada PPP, através de licitação, para né, jogar na licitação e saber se alguma empresa do Brasil queria tomar de conta da água de Teresina, do esgoto de Teresina. E aí, nessa licitação, quem ganhou foi a empresa Águas de Teresina, que é essa que está conosco até hoje. Se vocês forem no Google e forem avaliar, a empresa que prestava serviço para Teresina era uma empresa estadual. E aí, o que foi que ocorreu? Ela foi privatizada. O setor de águas e esgotos de Teresina passou por um processo de privatização. O restante do interior continua com a Agespisa, tá, gente? Alguns municípios nem tanto estão agora também com processo para privatizar a água ou o sistema de abastecimento. Então, Teresina passou e hoje nós temos a Águas de Teresina. Se vocês forem pesquisar no Google, forem pesquisar no YouTube, essa empresa ela já investiu milhões no saneamento básico de Teresina, em modernização de estrutura, em modernização dos canos, né? Os canos que antes eram de PVC, que corriam o risco da pessoa dar câncer, os canos foram substituídos por um outro modelo de canos, de tubulação, né? Estou falando cano aqui, mas não é nem cano, é tubulação. Os esgotos estão passando por um processo de mudança do curso, né? Porque os esgotos ali da Zona Leste caíam no Rio Poti. Então,
tem obras lá na Zona Leste bastante já adiantadas, onde esse esgoto passa a ser tratado e não vai mais cair dentro do Rio Poti, né? O próprio esgoto do Teresina Shopping, quando passou pela ampliação, já passou por esse processo, né, de fiscalização da água de Teresina também. E aí o esgoto, por exemplo, do Teresina Shopping, ele hoje passa por um processo de purificação, né, de tratamento dentro do próprio shopping. Isso com ampliação, porque antes não, tá? Então, tudo isso, gente, eu quero que vocês entendam. Eu dei o exemplo de Teresina, tá? Mas eu quero que vocês entendam. Intervenção estatal é quando as empresas estaduais ou a empresa que pertence ao poder público tem uma força muito grande, e aí o Estado intervém na economia, porque através dessas empresas é que fomenta a economia de um país ou de um Estado. Hoje, quem fomenta a economia de um país, de uma nação, é a iniciativa privada. Por isso que esse modelo, ele é tido na economia como um modelo defasado, né? Antigo, que não é mais admissível. E o modelo hoje, que é admissível, é, por incrível que pareça, o liberalismo, que é esse modelo onde o Estado ele é mínimo e a iniciativa privada é máxima, né? Ele é maior. Então, vamos lá, tá? A adoção das políticas mercantilistas impulsionou a acumulação primitiva de capital por parte dos Estados europeus. Posteriormente, essa prática propiciaria o desenvolvimento do capitalismo. Foi o que aconteceu, né? Essa prática proporcionou um grande desenvolvimento do capitalismo, onde simplesmente o capitalismo passou a ser mais amplo a partir dessas práticas mercantilistas. Vamos tentar passar esses lá. Aí nós temos, meus amores, as principais práticas mercantilistas em diferentes estados. Quando eu falo diferentes estados, eu estou querendo que vocês entendam que são em diferentes países, tá? Portugal, comércio de especiarias do Oriente. Lembra as especiarias, noz moscada, pimenta do reino? Nós vamos ter uma característica da exploração colonial, exploração da colônia, principalmente a principal colônia, no caso é o Brasil, explorando o açúcar primeiro, depois o ouro, e ainda tendo aí o grande tráfico negreiro, além de ter uma política muito grande do metalismo. Por quê? Porque tirava muito metal do Brasil e isso ia para Portugal. Então lá o metalismo era muito forte, né? Porque Portugal acumulava prata e ouro dentro da ideia, né, do tesouro deles. A Espanha, exploração colonial, extração de ouro e principalmente parte da prata da América. Aí nós temos também um mercado onde os espanhóis eram muito ligados à agricultura e à pecuária, tráfico de escravos e metalismo. Gente, só uma observação, tá? Lembrem que quando a gente trata de Portugal e da Espanha no tráfico negreiros, a Espanha, que colonizou quase todos os países da América, tá, gente? Ela trouxe menos escravos do que Portugal trouxe para o Brasil. E olha, e a América Hispânica, quando vocês olham o mapa da América, a América Hispânica é a Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Chile, Equador, Bolívia, Colômbia, demais, Peru. Gente, é tanto país, o México, Honduras, Nicarágua, essa galera inteira, esses países inteiros foram colonizados por espanhóis. E mesmo assim, os espanhóis usaram menos essa mão de obra escrava, ou trouxeram muito, mas muito mesmo, gente, muito menos escravos do que Portugal trouxe aqui para o Brasil, tá? Aí a gente tem um modelo holandês. A Holanda estimulava o comércio por meio da Companhia das Índias Orientais e da Companhia das Índias Ocidentais. Amores da minha vida, a Companhia das Índias Orientais era aquela companhia bonitinha que ia lá nas Índias e pegava o quê? As especiarias. E quando pegava essas especiarias, tinha um destino próprio, que era vender para quem? Para quem? Para os países europeus. Aí nós vamos ter também, né, a criação da Companhia das Índias Ocidentais para fomentar o comércio, né, entre os países aqui do Ocidente e sem precisar ir às Índias, tá? O oriental tinha que ir às Índias para trazer as especiarias de lá. O ocidental, não. Era o comércio entre os países do Ocidente. Principalmente aí o comércio das grandes manufaturas, tá bom?
nós vamos ter o fornecimento de crédito de moedas pelo Banco de Amsterdã. Já a Holanda aqui, gente, é um país que nesse momento da história é um pouco mais desenvolvido do que os outros países. Tanto é que essa Holanda vai dominar a indústria açucareira do Brasil por muito tempo, até que os portugueses vão expulsar os holandeses daqui, achando que vão continuar impulsionando esse comércio. Só que não vai dar certo. Eles expulsam os holandeses para tentar ficar com o comércio dos holandeses, ficam com o comércio, mas não conseguem ter o mesmo desenvolvimento que os holandeses na indústria açucareira. A França, nós vamos ter aí industrialismo ou colbertismo, conjunto de medidas mercantilistas desenvolvidas por Jean-Baptiste Colbert, produção e comércio de manufaturas, do mesmo jeito da Holanda, tá? Exploração colonial também, ou seja, todas as colônias colonizadas aí pelos franceses vão acabar também sendo bastante exploradas. A França vai tirar desses países a matéria-prima para as suas manufaturas. A Inglaterra, essa daqui é que explorava mesmo, gente. Ela detinha praticamente o controle de todo o comércio, porque era tida como a senhora dos mares. Então, os mares praticamente eram dominados pelos ingleses, e o comércio também. Então, a Inglaterra, ela impulsiona a ideia do comércio das manufaturas no setor têxtil. A gente vai ter uma grande expansão colonial, o desenvolvimento da marinha, como eu já falei, na marinha mercante, através dos atos de navegação. Então, ela vai praticamente dominar os mares, não porque ela quisesse, porque realmente ela era muito forte no mar. Então, ela se transforma na senhora dos mares, mas também se transforma na senhora dos mercados, porque era ela que detinha praticamente a grande parte das especiarias indianas. Mas aqui também, a Inglaterra também vai ter o modelo da pirataria. Do mesmo jeito que ela vai ter esse modelo de piratas, que são aqueles que vão roubar as cargas de outros navios, ela também vai ser, em alguns momentos, ela vai ter suas cargas também roubadas, tá? Aí nós temos os estados germânicos. Esses estados germânicos é o que vai ser posteriormente, gente, a Alemanha, tá? Esses estados germânicos é o que hoje é a Alemanha. Então, cameralismo, aumento da arrecadação de impostos, era uma das características do mercantilismo dos estados germânicos, e consequente crescimento da renda dos estados. Então, os estados tinham, através da concentração, né, da captação dos impostos, a ficar mais ricos. É o que hoje nós temos. Quanto mais o estado acumula imposto, mais a receita do estado é maior, tá? Controle e organização da produção agrícola e manufatureira. Por quê? Porque esse povo aqui, gente, quanto mais eles trabalhavam esse conceito dessa produção agrícola, mais havia, né, um desenvolvimento econômico, porque se vendia o que eles simplesmente buscavam aí. Se eles plantavam, tudo que eles plantavam, geralmente eles conseguiam exportar. Aí a gente tem um pouco desse modelo capitalista, né? Do quanto o mercantilismo ele foi positivo e vai variar tanto ao ponto de que ele vai dar espaço para esse grande capitalismo que hoje nós temos, tá bom? Nós temos aí, gente, a formação das monarquias ibéricas. Mas antes, vamos aqui, tá? Com a formação desse Estado moderno, o rei passa a ter, né, um poder absoluto respaldado pelas igrejas, principalmente a Igreja Católica, né? Mas, acima de tudo, esse poder é por conta da proteção aos burgueses, que eram os grandes investidores, né, da monarquia. Vai adotar uma política econômica que essa política econômica aí, gente, vai ficar sendo conhecida como mercantilismo. Aí a gente tem as confusões, tá, gente? Aqui é que tá a confusão, a treta, né? Eita, é muita confusão, tá? Gente, nessa formação, agora eu vou voltar bem para o slide para vocês entenderem, tá? Agora a gente volta, tá? Para vocês entenderem isso aqui. Meus amores, aqui nós temos, né, a expansão ultramarina. Para vocês entenderem como vai se formar esses impérios, né, esses países, Portugal e a Espanha. As grandes motivações que iniciam o processo das grandes navegações aí, gente, são aquele sonho de busca das especiarias, aumentar o que a gente tem, e essas especiarias vão simplesmente ser aquele selo, né? Então, todo país queria porque queria achar essas especiarias. Então, a gente vai ter as expansões, né, dos mares, o desbravamento dos mares. A gente vai ter as disputas, né, entre a Portugal e Espanha, por conta
dessa questão de quererem ir atrás de novos mercados. Aí nós temos as disputas econômicas, queriam comércio e especiaria, queriam achar novos metais ou metais preciosos, o espírito grande de cruzadista, de cruzar continentes, desbravar novos povos, de buscar cristianizar esses povos, o desejo de ampliação dos seus territórios ou de suas colônias, né? Então, esses sonhos aí também faziam com que as pessoas tentassem buscar nesse sonho aventureiro, né, essa expansão através das navegações, busca pelo desconhecido, e essas nações, principalmente Portugal e Espanha, queriam também se tornar, né, mais ricas do que elas já eram. Então, os fatores que vão possibilitar essa expansão ultramarina, nós vamos ter a centralização política, a unificação das leis, a unidade de medida, porque a partir desse momento vai ficar até mais fácil, né, porque até então não se tinha uma unidade específica de medida, todo país tinha uma moeda, a imposição de um sistema tributário para arrecadação de recursos, aqui nasce a ideia das cobranças de impostos, aqui nós vamos ter uma modernização que vai proporcionar esse sonho, principalmente das monarquias ibéricas. Que monarquias ibéricas são essas, gente? Volto a dizer, quando vocês ouvirem falar de monarquias ibéricas, Península Ibérica, Espanha e Portugal, o que é que essas nações queriam, né? Então, para que elas pudessem ter o sonho de chegar e desbravar outros povos, era necessário que eles se modernizassem, né? Então, foi por isso que eles criaram as escolas náuticas e começaram a formar grandes navegadores, né? A escola de Sagres, por exemplo, em Portugal. Então, que se criou-se a caravela, a bússola, a astrolábia, a cartografia para começarem, né, essa expansão. Quando a gente fala expansionismo ibérico, é o que vai estar no livro de vocês como formação dessas monarquias, tá? Só que a gente vai ficar por aqui e a gente continua na próxima aula, tá bom?